Dia 106, Josué capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 14, versículo 15. Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: Você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que ainda não foi conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Gesur, desde Sior, que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para todo o norte, que será considerada como dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e dos heveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus, de Meará, que é os sidônios, até Afca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios. Eu os expulsei e diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança do outro lado do Jordão para o leste, como já tinha dado a Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está a bordo do vale de Arnon, ao planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Jesuritas, dos Macatitas, todo o Monte Hermon e toda a Baçã até Salca, todo o reino de Og em Baçã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou o resto dos Refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesuritas e os Macatitas. Pelo contrário, Jessur e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já havia sido dito. Moisés deu herança às tribos dos filhos de Ruben, começando seu território com Aroer, que está à borda do vale Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Midbar. Esbom e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibon, Bamote Baal, Ebete Baal Meon, Jazã, Quedemote, Mefaate, Kiriatim, Sibma, Zerete-Zahar, no monte do vale, Bet-peor, as encostas do monte Pisga, Bet-gesimote, e todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Sião, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, a fronteira dos filhos de Ruben e o Jordão em as suas mediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gabe, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Batonim, desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale de Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote, Zafon,
o resto do reino de Seom, rei de Hesbom, mais o Jordão e as suas mediações, até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, na direção do leste. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. O seu território começava em Manaim e incluía Bassã, todo o território de Og, rei de Bassã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bassã, 70 cidades, metade de Gileade, Astarote, Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Porém, a tribo de Levi, de Moisés, ele não deu herança. E o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como ele já havia dito. São essas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel repartiram entre eles. A distribuição da herança foi feita por meio de sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das 9,5 tribos, porque as 2,5 tribos Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão. Mas os levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, a não ser cidades em que se habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o seu pé será sua e dos seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor seu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Quinerete Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Lucas capítulo 18, versículo 1 ao versículo 17. Jesus contou-lhes uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: Julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém, porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Ouçam bem, disse o Senhor.
O que diz esse juiz iníquo? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aqui eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que depressa ele lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou essa parábola para que alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu e outro era um publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo, dessa forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roupadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, então, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no seu peito e dizia: Ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que elas fossem abençoadas por ele. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixem que os pequeninos venham a mim, e não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Salmos, capítulo 85, do versículo 1 ao 13. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do teu furor e da tua ira te desviaste. Estabeleceste-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retira de nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongará a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutai o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça. Baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Provérbios capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 8. Uns se dizem ricos, sem ter nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. Deus abençoe. Tenha um maravilhoso e abençoado dia.